pela 19ª vez. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, líderes, inovadores, gente que faz acontecer, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas. Principalmente. Exatamente. Eu sou o Pancho, @PanchoComBR, ao meu lado está Rafael Silva, @RealRafaSilva, e antes de passar a palavra para ele falar dos patrocinadores, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube, aciona a sineta também para saber quando as entrevistas estão sendo publicadas, sempre terça e quinta-feira, às 7 horas da noite, mas se você acionar a sineta, o telefone faz esse papel para você. Vai lá e avisa. Siga Antes Tarde do Que Nunca também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você quiser, onde você ouvir podcast, tem lá o Antes Tarde do Que Nunca. E vamos também seguir... Não, o Instagram, eu queria falar do Instagram também, que a gente quase não fala do Instagram. Podcast. Estamos no Instagram também, @podcastATDQN, que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca. Lá a gente coloca bastidores, dá uns spoilers. Verdade. A agenda Lá tu descobre quantas pessoas trabalham atrás dessa tela. Exatamente, isso aí. Além do David. Posso falar dos patrocinadores? Obrigado demais ao apoio, principalmente da AMP, né, que é a casa do empreendedor. Para você que empreende ou está pensando em empreender, vem conversar com esses caras, eles são sensacionais. E o lugar não poderia ser melhor, né? No centro da cidade, do lado da Vila Germânica. E também o Economia SC, que leva o nosso conteúdo para mais de 50 mil pessoas. Obrigado demais, o Economia SC, por esse apoio. Ana Paula e todo o time lá do Economia SC e do Economia SP. O primeiro patrocinador e apoiador que desde o início está aqui com a gente, obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas, né, em tecnologia, pai e mãe aí do projeto Entra 21, formou gente pra caramba na tecnologia, mas se você está buscando uma carreira que não seja só de tecnologia, ou melhorar a sua carreira, busca a ProWay. Eles têm centenas, dezenas de treinamentos lá que vão ajudar você a dar subidas nessa escada da sua carreira. Moda, marketing, eu acho que o que tu imaginar esses caras possuem ou podem indicar vocês. ProWay, não esqueça que realmente faz muita diferença você estudar quando você está querendo melhorar naquilo que você faz. Uma é a escola, a outra é a fábrica da tecnologia. A Premiere ali da segunda melhor empresa para se trabalhar do Brasil, que tem a sede novinha em Folha aqui em Blumenau. Quer mudar a tecnologia, quer melhorar um processo, quer fazer um aplicativo, conversa com a Premiere Soft. Certamente eles vão ter o produto ou a tecnologia ou o time certo para você. Se você já tem um time de tecnologia, quer aumentar esse squad, né, esse time de tecnologia, você pode fazer um negócio chamado outsourcing. Você aluga desenvolvedores por um tempo, depois lava eles, limpa, pinta e devolve para a Premiere Soft, que certamente vai aumentar a velocidade na entrega do seu time de tecnologia. Obrigado demais ao JP, ao Rodrigo e a todo o time também da Premiere Soft. Para quem não conhece, pesquisa no Google, a sede nova deles ficou maravilhosa. A Isidoro Automóveis, que é a oitava... Eu acho que eu acertei. A Isidoro Automóveis, que é a oitava maior loja do Brasil, né? Tá pensando em comprar, fala com eles. Vendem muito carro, mas principalmente se quiser vender. Eles têm loja na BR-470, péssimo lugar para ir até agora, né? Ou tu vai antes das 4 da manhã, ou só depois das 18 da noite. Mas... por tanto a gente falar mal do lugar que eles estavam, eles abriram uma loja na rua 7 de setembro, na frente do Rimenblau. Então dá uma passada ali, toma um café, seu Isidoro está toda tarde lá para receber você, conversa com ele, bate um papo, vende ou compra seu veículo. Também tem loja em Itajaí, Navegantes e também em Jaraguá do Sul. E para finalizar, esses caras que abrilhantam nosso podcast... Só menos o David, né? Não é um cara, né, que a gente gosta muito, mas que está aqui todo dia. Obrigado demais a CRW. Você está pensando em fazer qualquer ativação que promova a sua marca através, né, de um evento, não faça isso sem a CRW. Imagina você ativar, fazer um trabalho imenso, gigantesco, convidar a gente para fazer uma ativação através, né, de um evento e aquilo for ruim. É isso que a tua marca vai comunicar. Conversa com a CRW, todo o áudio, visual, esses caras podem entregar para vocês e faz isso verdadeiramente o seu evento ir para outro patamar. Pode parecer simples ou insignificante na hora que você está fazendo um evento, mas a entrega no final vai ser outra. Certamente o pessoal que vai estar lá vai ter uma ideia nova com relação à sua marca. CRW, a inovação no evento. É isso, David. Ficou bonitinho? Então tá. Obrigado ao Kleber, David e a todo o time. Tem mais de 200 pessoas Kleber, aqui. estamos te esperando aqui, Kleber. Verdade, Kleber, verdade. Por favor.
Acabou. Com quem que a gente tá falando hoje, cara? Sabe que uma vez a gente já entrevistou político aqui, né? Verdade. E vieram me questionar, falaram assim, pô, mas vocês vão falar de empreendedor, daqui a pouco vocês falam de político, mas político é liderança também, né? Ponto final. Pode ser inovador também, Ponto final. pode ser empreendedor também, de certa forma, né? E o mais importante, né? A política precisa inspirar, né? Cada vez mais a vir pessoas que cada vez mais querem aquilo que a política... Querendo ou não, a inovação depende da política também. Ponto final. No fim das contas é isso. E Ponto é final. por isso mesmo que a gente trouxe aqui nosso deputado estadual, Napoleão Bernardes, nosso ex-prefeito, ex-vereador, hoje deputado, e sabe lá mais o que vai fazer depois, né? Tudo certo, Napoleão? Pancho, querido, que alegria estar aqui. Rafa também, obrigado pela oportunidade. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Cá estamos. Percebeu, né? Quando eu falei que a gente tinha 200 entrevistas, ele pensou, putz, não me chamaram nessas 200 entrevistas. Pô, e olha que pensando bem, né, a gente realmente fala com muito pouco político, né? Então, até porque a ideia sempre é a história, a jornada do empreendedor também, mas em cima de uma inspiração. E você é advogado, você já foi prefeito, então a tua história, a tua jornada é incrível e também é inspiradora. Então essa, eu acho que, talvez por isso que talvez atrasou um pouco, mas, cara, muito, muito legal por ter aceito bater papo e falar um pouco dessa tua história, cara. Rafa, estou muito feliz e refletindo sobre a introdução, eu tenho uma convicção. Empreendedorismo é atitude. Sim. Empreendedorismo é atitude, ponto. Isso vale até na vida pessoal. Verdade. Quem está começando um namoro, dá para ser empreendedor, né? Verdade, no namoro, verdade. Dá para ser empreendedor no casamento. Verdade. Né? Não deixar a peteca cair, sair da mesmice. Empreendedorismo é atitude. Verdade. O estudante pode ser mais empreendedor nas suas atitudes, né? Ser um bom aluno. Um colaborador, né? Um funcionário, um trabalhador, um colaborador pode ser mais empreendedor nas suas atitudes. Então, empreendedorismo é atitude. E eu me sinto um empreendedor, né, na vida pública, nesse sentido da palavra. Né? Foi muita luta, né? Para chegar nas posições que a gente chegou, foi muito empenho, foi muita garra, foi muita dedicação. É uma carreira que tem que ser, né? Então, e trabalhosa. Trabalhosa, não é fácil, exatamente. Então, tem esse contexto, né, de empreendedorismo ser atitude, por um lado. Agora, por outro lado, tudo passa pela política. Tudo passa pela política, a gente gostando ou não gostando. Então, a viabilização de melhores ou não condições para um ambiente de negócios, para prosperidade, para riqueza, para qualidade de vida, isso vai passar pela política. Então hoje não pode ter esse preconceito. Não dá para ignorar. Não dá para ignorar. Eu vou aproveitar, antes de a gente começar com a tua história, para fazer uma pergunta para ti que eu acho que tu vai dar uma boa resposta. Resposta. A política foi muito... Ao olhar muito do empreendedor, né, do empresário, vamos colocar assim, ela foi muito insalubre. E eu tenho essa né, imagem que a política está mais salubre hoje em dia, está melhor, né, essa condição, talvez um pouco mais próxima também do empreendedor. É só uma loucura, uma insanidade minha, ou é verdade isso? A política está mais salubre mesmo, está um pouco melhor do que era uma política, sei lá, 15 anos atrás. Eu não vou nem mais tão longe, né, há uns 15 anos atrás. Cara, assim, a gente não pode generalizar. Eu penso que sempre uma grande injustiça é quando a gente generaliza, né? Político. A generalização... de político como um todo. Para tudo, né? A generalização como um todo, generalizar alguma coisa, esse é o primeiro passo, assim, para uma injustiça. A seu tempo, a seu modo, a política, na maior medida, sempre contribuiu positivamente. É que às vezes o que mais chama atenção é aquilo que dá errado, é aquilo que não acontece, é a sacanagem, é a malversação. Mas vamos pegar assim o exemplo da história recente, né? Se a gente tem, né, uma estabilização da economia, uma moeda estável, né, como é o real, por exemplo, isso é uma decisão política. Verdade. Imagina, né, eu não consigo imaginar, mas eu lembro vagamente da tal da URV, né? Tinha um dinheiro, tinha um valor, aí convertia na tal do URV para chegar no preço. Porra, confusão danada. Indexava em dólar, na época não podia, mas a galera então, indexava. Imagina, ser empreendedor, né? Enfim, com a inflação que chegava loucura. Chegou a 88%. No mês, né? No mês. Esqueci de avisar isso, no mês, no né? mês. No mês. Tipo, coisa que hoje a gente não imagina. Não. O pessoal tá assustado aí, às vezes com 7% de inflação no ano. Porra, olha o que era o Brasil. Então isso é uma decisão política. Os celulares que a gente tá hoje, né? Porra, não é num passado tão distante, né? 20 anos atrás, na linha do tempo, é ontem. Na linha da história, é ontem. Cara, era tudo estatal. A gente comprava telefone e ficava na fila. Isso. Eu lembro, pô, Telesc, a fila. Tinha gente que vendia o lugar na fila para pegar a linha telefônica ou o celular depois. Cara, vou dar um único exemplo para mostrar o que é política na nossa vida. Esses dias eu estacionei no mercado, isso já faz aí tipo um ano. Aí desci do carro, aí tinha enfim, uma pessoa de rua, assim, né, pedindo esmola. E
E aí a gente me reconheceu. Falou, pô, prefeito, eu já não era mais prefeito, mas ele reconheceu, foi muito mas educado uma vez e tal. prefeito, sempre prefeito. Pô, prefeito, tô precisando de uma ajuda. Eu falei, querido, porra, hoje eu tô sem e tal, não consigo. Aí ele olhou pra mim e falou, mas prefeito, eu aceito Pix. Aham. Aí, querido, foi a maior doação que eu já dei, porque depois do negócio desse, a gente tá descontraído, mas o que eu quero dizer, Pix, é uma decisão da política. Sim. Então assim, cara, a política tá na nossa vida em todos os aspectos. A generalização é que mata, né? É muito ruim, daí todo mundo, né? Enfim, acaba ficando com a percepção negativa. Mas, cara, olha quanta coisa a gente já avançou, teve muito mais avanço que retrocesso. Sim. Óbvio que sempre há mais para avançar. Lógico. Eu acho que as redes sociais também ajudaram muito nisso, né? A aproximar o político da comunidade como um todo, porque antes você ficava sabendo do teu político, de quem tu votaste, pela mídia só pelos jornais, pelo tal. E agora a rede social, não, tu tem contato direto com o cara. Ou seja, né? Acho que tudo isso ajuda a dar essa impressão, tu consegue pelo menos. ver de forma mais pessoal a pessoa também, né? Exato. E o não tempo só como dela. político, né? E não só na manchete, que geralmente é uma manchete porque é algo ruim. Isso. Né? Então faz sentido, total. Napoleão, a gente vai começar a falar da tua história e eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. Quando tu começaste na política, eu acompanhei isso, porque o Napoleão eu conheço desde a época do Galera Mix. Olha só. TV Galega, 98. Napoleão apresentava um programa de para jovens, com ele e a Susan. Crisley. Começou com a Crisley. Começou com a Crisley Wexler. É verdade. Aí depois passou para Susan. Aí teve Gustavo Siqueira em algum momento também. Exatamente. Houve várias formações, mas TV Galega, 98. Tu foste o primeiro, então, com a Crisley, é isso? Eu fui o primeiro com a Crisley. Eu acho que começou ela e depois vim eu, logo na sequência. Quando começaste na política, na realidade tu já tinhas começado, né? Internamente tu já estavas, né? Tu era muito engajado na escola. Sim. Também. Tu estudou no Santo Antônio. Santo Antônio. Embora muito Caxias, né? Eu era Caxias. Mas o que eu ia dizer é que, assim, Napoleão, eu lembro quando começaste a ganhar visibilidade como político, a referência era teu pai. O filho do Acácio Bernardes. O filho do Acácio Bernardes. Por muito tempo é o pai, né? Que é a referência. O pai dele foi, para quem não sabe, né? Um grande advogado aqui da região. Até hoje ele é mencionado, ele é citado, ele é, enfim, todo mundo, né? Nas rodas de conversa, de vez em quando aparece o nome do Acácio Bernardes. Mas hoje, né? Foi um trabalho, obviamente, daqui a pouco não é mais. Daqui a pouco o Napoleão é o Napoleão, né? Perdeu aquele primeiro nome, né? Já fez o suficiente para deixar o pai para trás, vamos dizer assim, né? Tu sentes isso também? Ô, Pancho, é um sentimento muito curioso. Porque lá no início, não tem dúvida, né? O meu pai, né, ajudou e ajudou muito. Sim. E eu tenho, obviamente, muito orgulho. Sim. Então eu sinto muito, mas muito orgulho mesmo, né? O filho do Acácio, é parecido com teu pai, tu te comunica como teu pai. Então isso me enche de orgulho, me enche de alegria. Né? Então não é isso que está em jogo. Sim. Mas eu realmente tenho um orgulho danado, né, de hoje, né, ser conhecido pela minha atividade, pela minha história, pela minha trajetória. E às vezes acontece até com as pessoas mais velhas, das pessoas me conhecerem pelo meu trabalho, em algum momento acabam descobrindo que sou filho do meu pai. E aí faz uma associação positiva, mas conhece primeiro por mim, pelo meu trabalho, pela minha história. E um detalhe curioso, eu nas campanhas e tal, eu utilizava sempre o Napoleão Bernardes. E hoje a comunicação é muito rápida e tal, passei a utilizar só Napoleão. E cara, hoje eu sou conhecido em Santa Catarina, o deputado Napoleão, o Napoleão. Fiz votos em 245 cidades. Imagina. E sem usar o Bernardes nessa eleição, foi o Napoleão. 245 de 295. Isso né? aí. 50 não votaram no Napoleão, vamos dizer assim. No Napoleão. No então, Napoleão. Assim, óbvio que, super orgulho da família, do pai, da tradição jurídica, muito orgulho. Claro. Mas muito orgulho também, né, de, em um relativo curto espaço de tempo, ter estadualizado, né, o nome, digamos assim, pelo trabalho. E agora fico mais orgulhoso, que às vezes eu tô na rua e falo, o pai da Manu. Isso também me dá orgulho. Tá decantando essa geração nova. São as gerações. Legal. E só um detalhe curioso, falasse do meu pai, e sobre empreendedorismo, né? Meu pai era vendedor de livros. É mesmo? Porta a porta. Tipo, porta a porta. Enciclopédia. Que era livro jurídico. Certo. E aí, por isso, a ida dele para o direito. Entendi. Então, assim, tá aí um exemplo de um empreendedor. Claro. Ele era um representante, mas era um empreendedor da sua atividade, foi fazer direito porque ele vendia livros de direito. Que legal. E aí, para argumentar melhor para os juízes que ele vendia, para os advogados que ele vendia, para os delegados, promotores, ele foi fazer direito. Conhecimento. Mais velho para estudar a matéria. Hoje eu tenho 40, né? Sim. Ele começou a faculdade dele com 40. Olha só. Então a carreira dele foi muito curta, porque ele morreu muito cedo, ele tinha 59. E tu vê, ele teve esse sucesso como advogado, mas numa carreira muito curta como advogado. Pouco intervalo de tempo ali. Exato. E lá em casa era o seguinte, aí batia alguém vendendo livro em casa, a gente comprava tudo.
porque ele lembrava da história dele. Então, Barça, Britânica, todas essas, a nossa biblioteca, e o maior orgulho dele, quando visitava algum amiguinho meu da escola e tal, era mostrar a biblioteca da nossa casa. Ele sempre dizia que era a parte mais importante da casa. Que legal. E aí, quando a Manu nasceu, eu assinei um negócio chamado Leiturinha, né? Justamente para ir dando esse enfoque da leitura e tal. Física, né? Que também é importante. Os gibis. Uma das minhas tristezas hoje em Blumenau, a gente não tem banca, né? A gente não tem banca, cara. É triste. Isso eu vejo banca em São Paulo, eu ainda entro em choque. Tem uma banca em São Paulo. Na rua, né? Aquelas de e a maioria ainda. só vem de brinquedo hoje em dia. Que horror. E cigarro. E cigarro, Como é que começou essa história, né, de ser primeiro um advogado, depois um político? Como é que isso tudo começou? Eu me lembro de ti no Santo Antônio, que tu era super engajado, tu era um líder já. Tu é mais novo, tem 4 anos mais jovens. E, pô, pra mim ter essa lembrança de ti, porque a gente geralmente não percebe os mais jovens, é porque tu era super engajado. Eu me lembro de tu falando lá no palco, a gente tem um teatro lá dentro. Eu me lembro desse engajamento teu. Boa. Foi lá mesmo que começou isso? Cara, a minha história, assim, se a gente olhasse assim, de trás pra frente, quem olhasse de trás pra frente ia pensar, porra, isso foi um baita planejamento de carreira. Mas não foi. Foi intuitivo. Eu tinha mais ou menos 14 anos. Eu sempre gostei de política. Né? O Pô já me ouviu dizer isso. Sempre gostei de política e sempre gostei de praia. Eu gostava de ler na praia. E eu gostava de política. E aí, quando fiz 14, meu pai, quando viajava, ia fazer uma audiência e tal, às vezes me levava junto. E aí, o meu pai me dava a Constituição para eu ler para ele, para o meu pai, artigos. Pensa. Aí eu li um artigo da Constituição, ele me explicava. Eu li outro artigo, ele me explicava. Naquela época a gente não tinha telefone celular, tá? Ninguém ficava no carro lá assim, não. Tu não tinha como baixar um YouTube e Naquela assistir. época a gente fazia competição. Não tinha esse podcast de vocês para não baixar tinha e ouvir. podcast, exatamente. No máximo ouvia uma rádio, mas às vezes na estrada também não pega. Pegava direito. E eu sempre achei... Aí depois eu me tornei professor. Isso depois é uma história curiosa, mas eu me tornei professor de Direito. E aí eu passei a entender o seguinte, meu pai também não fazia aquilo só por mim, ele fazia por ele. Claro. Porque ele pensou, pô, se o meu filho de 12, 10, 9 anos entender a Constituição que eu estou explicando, meus alunos da faculdade vão entender, né? Sim, ele estava praticando ali. Então, no fundo, ele estava praticando. Então, eu li artigo e ele me explicava, e assim por diante. Quando ele morreu, eu tinha 14 anos. E eu gostava da política e tal, aí um dia me deu um estalo. Falei, cara, eu vou lá na Constituição ver com que idade dá para começar. Porque eu sabia que estava na Constituição. Aí levei a Constituição para a areia da praia e fui ler a Constituição na praia. Isso passa na cabeça de todo adolescente. 14 anos. Todo adolescente pega e vai saber. Não, vou pegar a Constituição para ver quando é que eu posso começar a ser político. Eu nem sabia que existia a Constituição. Até os 20 pouco. A Constituição é a cartilha da cidadania. Aí fui lá na Constituição, areia da praia e tal, 14 anos. Aí eu peguei a Constituição, pô, com 16, quem optar por fazer título de eleitor... E tendo título de eleitor por sua opção aos 16, também pode se filiar a um partido político. Então, a partir dos 16, desde que tenha o título de eleitor, pode se filiar a um partido político. Aí fiz o cálculo. Em 98 eu votei. E aí eu pensei, pô, eu tenho 2 anos para pensar num partido. E aí eu fiz outro cálculo. Aí eu fui na Constituição... E aí vi na Constituição Teu pai nunca comprou um Atari pra ti? Não, mas Atari eu jogava. Eu parei no Mega Drive, mas comecei no Atari. Enduro, Pac-Man. Aí, cara, eu vi na Constituição, com 18 tu pode ser vereador. Aí fiz um cálculo de trás pra frente, isso dava o ano 2000. Só que aí tem uma dúvida. E, cara, a Constituição é show, porque tá tudo ali. Tá, 18 quando? Porque eu faria 18 em setembro. Aí a eleição já teria começado. Sim. É 18 em que momento? Não, é 18 na data da posse. Então. E aí, 18 na na data posse. da posse. Tudo isso é a Constituição que responde. Eu sabia que estava lá porque meu pai fazia eu ler. Sim. Então eu fui lá e pensei, cara, 18 eu vou ter no ano 2000. Na data da posse eu vou ter 18. Então eu posso ser candidato a vereador no ano 2000. Em 98 eu tenho que me filiar num partido. Sim. E aí eu comecei a pesquisar. Eu, com 14, 15 anos, gostava muito de economia. E eu comecei a assinar fisicamente a Exame. Então, com 14 anos, eu me tornei assinante da Exame. E Exame era grande, completa. Quem não assinou o Exame com 14 anos, né? Meu Deus do céu, tinha vários exames. E nunca tu não sabe o que é Exame, é uma revista grossa assim, ó. Tem o portal hoje também, que continua sendo referência. E aí eu assinei Exame. E, cara, num dia da Exame veio um livreto, uma cartilha. Um encarte, porque estava para começar o segundo mandato do Fernando Henrique. 98, isso. E aí a manchete daquele encarte era assim, será que o segundo governo do Fernando Henrique vai ser mais social-democrata que o primeiro?
Porque no primeiro taxavam ele daquela história do liberalismo, né? O liberal, não sei o quê, como se isso fosse um xingamento. Sim. E que hoje é uma virtude. Mas na época isso era, né, Verdade. taxado. E aí ali tinha uma matériazinha. Até porque a situação da proteção, né? O Brasil tinha essa Isso. falsa proteção e essa abertura foi um problema para as empresas na época, né? Entre aspas. Mas que hoje Entre é a virtude, aspas, né? exatamente. Pode permitir uma Na competitividade. época, Isso. na época isso era um problema, né? E aí, cara, ali eu entendi a tal da social-democracia como o que me chamou a atenção, para resumir? Igualdade de oportunidades. Cara, quando eu botei o olho naquilo, pensei, cara, é isso. Quem quiser chegar lá, ser feliz, ganhar dinheiro, prosperar, se realizar onde quiser, show. Depende do cara, do mérito, do empenho, da dedicação. Mas que, cara, as oportunidades, então, para quem quiser chegar lá, sejam mais iguais. A gente estava falando do Entra 21, né? Qualificação e tal. Cara, se o guri quer empreender, mas que tem essa oportunidade. Aí tu vê, com a oportunidade do Entra 21, quem quis chegar lá, chegou. Verdade, Tu tens um sócio que se formou no Entra 21. Verdade. Enfim, cara, aquilo me fez daí pensar, social-democracia é o caminho, aí eu fui na lista telefônica que hoje não tem, páginas amarelas que hoje não tem, aí por ordem alfabética achei um partido lá que falava em social-democracia. Aí eu era aí uniforme de colégio, bati na porta, fui no endereço. Onde que era? Lembra? No edifício Helene, na rua 15 de novembro. Sim, ali pertinho do edifício Brasília. Isso aí, bati na porta, um estagiário abriu, ou seja, não fui convidado por ninguém. Sim. Eu bati na porta, pedi para me filiar, assinei. Aí me chamaram numa reunião e falei na reunião, olha, eu quero ser candidato a vereador no ano 2000. Tu tinha 16 anos. 16 anos. Tu vê que loucura. Falei, ó, quero ser candidato a vereador no 2000. Eles se olharam, não, mas não tem idade. Aí eu respondi pros caras, não, mas tá na Constituição, eu posso ter. Aí eles se olharam meio assim, né, cara? Filha da mãe aí, Tipo, cara. não vai dar pra enganar esse guri. Só que tinha um problema. Qual? Eu sou tímido. E sou mesmo. E eu aprendi que timidez a gente não vence. A gente disfarça. Aí alguns dizem que eu disfarço bem. Mas eu não gostava de falar em público, cara, tinha um trauma, eu não gostava de conversar. Gostava de ler. Gostava de ficar em casa sozinho, tranquilo e tal. Gostava de ir na praia sozinho, tranquilo e tal. Eu tinha dificuldade na relação, na conversa e tal. Sei, putz, e agora? Aí meu pai tinha morrido, eu precisava trabalhar, mas eu gostava de política. Aí eu tive uma ideia. Aí foi ali que eu conheci o Pancho. Eu fui numa rádio. Porque eu pensei, cara, aí eu posso treinar, falar sem ninguém me ver. Caraca. Aí treinando, por isso que eu digo, quem olha de trás pra frente Sim. pensa, porra, foi um planejamento de carreira. Perfeito, cara. Mas, cara, não, foi tudo intuitivo. Não, mas foi na necessidade, Foi um né? planejamento, O que mas precisa conforme... pra isso? O que precisa pra aquilo? Então, Sérgio? pô, eu precisava falar em público, aí fui pra rádio, aí surgiu a oportunidade da TV, e aí, nesse meio tempo também eu precisava trabalhar, porra, nada melhor do que trabalhar onde eu possa me potencializar. Sim. Aí eu comecei na Nereu, 98, sábado à noite, programa. Imagina. Quem ouve a Quem Nereu? escuta a Nereu? A rádio? Quem escuta a rádio sábado à Das noite? 9 às 10 da noite. Meu Deus do céu. Meu ônibus era o ônibus Água Verde, cara. Melhor ainda, né? E Tava não, treinando... e não podia nem colocar na internet depois, porque quer dizer, até podia, mas meu Na Deus, época, ninguém, né? Não, tinha Internet não tinha ninguém na discada, internet né? na época. Não, mas o pior era o seguinte, e o programa era ao vivo. E era pra ser um programa de entrevista. Meu E que entrevistado? Deus do Cara, como é que eu céu, consegui amado. Aí virou musical. Aprendi tudo. Christian Ralph, G. Giovanni, Nereu, 98. Sim. Aí fui pra Galega, Aham. aí disputei a minha primeira eleição e aí a história política começou. Mas a primeira eleição foi com 18? Com 17. 17. Eu fiz 18 no finalzinho da eleição, né? Aham. E, cara, Blumenau é uma cidade, assim, que aposta, porque eu deixei de ser vereador aos 17 para 18 anos por menos de 100 votos. Caraca. Eu fiz 768, 768, e na época um foi eleito com 860. Caramba. E hoje eu agradeço a Deus a derrota. Por isso que eu digo que empreendedorismo é atitude. Então, fazendo uma analogia, né, quem toca a sua empresa, quem começa o seu negócio, porra, bate na trave, quebra, começa de Sim. novo. Assim, a gente na Mesmo. política também não. É uma história de empreendedorismo, É isso de mesmo. planejamento, de organização, de atitude. Né? Então, nessa analogia, né, enfim, a caminhada política não deixa de ser uma caminhada de atitude empreendedora. Né? Quando é que tu chegaste quando é que tu começaste a pensar em ser prefeito, né? Já tinha essa vontade ou foi gradativo também? Primeiro queria ser vereador e foi, conseguiu, enfim. Cara, o meu objetivo inicial sempre foi ser prefeito. Tá, desde o início. E então. aí eu pensei naquela coisa do intuitivo, né? Uhum. Pensei, porra, mas primeiro que eu não teria idade, né? Ah, Porque sim. tem que ser 21. Exato. Vereador é 18. Então eu tinha que começar necessariamente primeiro como vereador. Mas eu também pensava nessa história, não, eu acho que primeiro eu tenho que ser vereador para daí ser prefeito, para ter experiência de vereador, tanto que eu nunca pensei em disputar a reeleição de vereador. Fui vereador, já objetivando ser prefeito. Entendi. E uma coisa que eu acho que é uma dificuldade absurda até para mim entender, como é que, para mim, uma prefeitura parece um caos, né? É um executivo, porque tem, vamos lá,
300 mil pessoas querendo alguma coisa do prefeito. Talvez não ao mesmo tempo, mas isso vai sempre acontecer. Ou é um problema no IPTU, é um problema no saneamento, ou é um problema nas escolas. Como é que é esse caos, né? Quando tu chega lá, como é que foi esse tempo de prefeito? Tenta explicar para quem está ouvindo aí de que forma vocês conseguem administrar o tempo, né? E eu gostei desse teu paralelo aí com o empreendedor, porque realmente é a mesma coisa, né? O empreender tem muito a ver com protagonismo, resiliência, e realmente dá para ver que a história é baseada, né, no empreendedorismo. Queria um pouco desse... Como é que é esse caos para um prefeito? Quando eu falo com quem se elege prefeito, enfim, muita gente conversa. Eu fui eleito prefeito aos 29 anos. Então, assim, eu tinha uma experiência no legislativo, eu já tinha advogado, mas como eu comecei cedo, eu perdi 2 eleições até ganhar a eleição de vereador. Mas apesar de 2 derrotas antes, quando eu me elegi vereador na 3ª tentativa, eu ainda era novo, eu estava com 25 anos. Exato. Então, digamos assim, o legislativo é como se fosse o conselho de administração da empresa, ou deveria ser. Porque o legislativo ele permite, né, mais oportunidade, às vezes até de gestão do tempo, para pensar no macroestratégico. Então, numa comparação, a gente pode dizer que o legislativo é ou deveria ser, né, quase que o conselho de administração do município, do estado ou da União. Porque o executivo é o olho do furacão. Aí é que o dia a dia de fato acontece. Mas eu sempre digo, e essa foi uma dificuldade minha no início até conseguir me disciplinar nesse sentido, porque comecei muito cedo, enfim, a experiência é só no andar da carruagem. Lógico. Cara, gestão do tempo é o primoroso. E por muito tempo acabei sendo, entre aspas, refém da agenda alheia, que é essa agenda das demandas de curto prazo. Porque as pessoas procuram a gente quer atender. Sim. Só que, cara, entre querer atender Mas e não faz nada, poder pensar no estratégico e formular o estratégico, cara, esse é o grande impasse. Então, para quem se elege prefeito e tal, e depois com o tempo eu fui me disciplinando nesse sentido, cara, a agenda a gente tem que dividir assim, tem a agenda do dia a dia, mas tem que necessariamente reservar o tempo da agenda estratégica, da agenda de longo prazo, da formulação. Uma parte a gente tem que ser o dono da agenda. Né? Uma parte a gente vai ser refém das demandas. E, cara, executivo é gestão de crise permanentemente. Um exemplo de uma cidade. Chove muito é crise. Muito sol é crise pela estiagem. Horário de pico é crise por causa do trânsito. Então, cara, a gestão da cidade é uma gestão permanente de crises. É uma gestão permanente de crises. Tanto quando a gente pensou a central, né, de inteligência, de monitoramento ali da cidade e tal, centro de operações... Isso foi baseado nesse conceito, não é só para chuva ou para enchente. É que a cidade é crise permanentemente. Hora do rush é crise. Né? Uma chuva forte é crise. Um vendaval é crise. Outras situações são crises. Então, uma permanente gestão de crises. Mas, cara, a gestão do tempo é, de fato, fator-chave para o sucesso. Saber dosar. Porque a gente tem que ser acessível por um lado. Mas não de modo a ser refém por completo das demandas de terceiros. Né? Em parte, a gente tem que ser o dono da agenda para poder formular as prospecções de futuro. Entendi. Foste vereador, foste prefeito, estás deputado estadual hoje. Legislativo ou executivo? Qual que te brilha mais os olhos? Cara, todo mundo que olha para mim diz, pô, o teu perfil é do legislativo. Isso é um senso comum, né? Onde eu passo, não, pô, tu combina com o legislativo é tua praia. Mas, cara, santo de casa não faz milagre, mas eu fui super premiado no executivo. Porra, 2016 a gente recebeu o Prêmio Gestor Público do Ano, que não é uma eleição. É uma escolha do CFA, que é do Conselho Federal de Administração. Isso é como a OAB, Ordem dos Advogados, premiar um administrador por uma obra jurídica. E um advogado foi premiado pelo CFA por uma obra administrativa. Isso não é pouca coisa. A gente foi bicampeão do Prêmio de Boas Práticas de Gestão Pública da UDESC ESAG. Pô, que também não é... Eu fui convidado para ser conferencista de abertura do Banco Mundial, no Fórum Global de Integridade e Governança, na sede do Banco Mundial, em Washington, abrindo um seminário internacional pelas práticas que a gente teve aqui. Então, assim, acho que o executivo a gente, né, enfim, tem um legado. Mas eu realmente gosto muito do legislativo, né? As pessoas têm essa percepção, mas eu realmente eu acredito muito no trabalho legislativo, seja pela formação jurídica, né, por esse entendimento de que no legislativo a gente tem espaço para... Né, enfim, visualizar para frente, fazer a prospecção de futuro. Fazendo um parênteses, muita gente pensa que eu fiz direito por causa do meu pai e tal, mas até a escolha da faculdade eu fui pensando na caminhada política. Sei, cara, para ter uma caminhada de sucesso na política eu deveria ter uma formação ou em economia, ou em direito, ou administração.
E acabei indo para o direito. E sou realizado do direito como advogado, sou professor ali na universidade. Mas até essa decisão foi pensada nisso também. Tu conseguias exercer a advocacia com a política simultaneamente? Como é que funciona isso? Cara, eu me formei em 2005. Uhum. Em 2005, então finalzinho de 2005, passei a advogar, né? Passei no exame da OAB, passei a advogar. Então eu advoguei entre 2006 e 2008, bastante. Fiz júris, né? Que são os casos mais complexos, são os casos criminais e tal. Teve júris, enfim, de repercussão, foi muito legal, experiência boa. Né? Então eu advoguei entre 2006 e 2008. E aí em 2008 eu venci a eleição de vereador. Certo. E aí, cara, aí tem as coisas que... Como é que eu posso dizer? Sendo educado, né? Que o judiciário é uma merda. Não. As pessoas... Eu falo por ti, fica tranquila. As pessoas apontam o dedo sempre pro político, né? Aham. Mas, cara, mas muito é o contrário. Cara, aí o que vem de pedido e tal, coisas individuais, Imagina. particulares, e isso parte da comunidade para o político. É isso aí. Então, assim, todo mundo gosta de apontar o dedo, mas Exatamente. muitas vezes, ou no mais das vezes, é o contrário. Parte do outro lado, né? E eu pensei, cara, eu vou levar qualquer escritório que eu for à falência, porque daí as pessoas confundiam Claro, os papéis. claro. Sim. Ó, lembra que eu votei em ti, né? Ah. Agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. Então, pô, eu não me sentia confortável na advocacia enquanto vereador. Uhum. Então eu mantive as aulas. Então eu sempre fui professor de direito. E só deixei de ser no período em que estava no executivo, na prefeitura. Aí não dava para conciliar. Mas enquanto vereador eu mantive as aulas. Na faculdade isso foi bom, porque aquele ambiente universitário também nos ajuda. Sim. Pro legislativo enriquece. Pro legislativo enriquece. Mas o dia a dia da advocacia enquanto vereador não dava, e enquanto prefeito menos ainda. Menos ainda. Aí nesses últimos 4 anos voltei a advogar, antes da eleição aqui de deputado estadual. E faz total sentido, né? Quando tu fala assim, parece que até a gente tira uma venda dos olhos, né? Querendo ou não querendo. Quando tu vira vereador, né? A galera que votou em ti acha que tem direito sobre né? a pessoa. E aí diz, cara, porra, votei em ti, no mínimo faz de graça aí, né? E aí não faz sentido nenhum, né? Como é que... Vai, desculpa. Não, tá todo mundo empolgado a aqui. curiosidade é em relação a esse intervalo, justamente, que tu tiveste entre prefeito e agora como deputado, né? Porque sempre estavas num cargo, né, eletivo. E, de repente, não, né? Nem vou falar aqui naquela noite que o Napoleão foi passado a perna, enfim, não vou falar disso. Todo mundo já sabe essa história. O Rafael não sabe. Eu acho que a gente vai ter que falar. Numa cerveja, o Pancho conta, no vinho. O Pancho soube antes de mim, né? Que eu seria... Exatamente. Uma Conta história... rápido, 30 segundos. Não, ele era para ser candidato a senador e não foi. Ele acordou, aliás, ele dormiu candidato a senador e acordou candidato a vice-governador. E enquanto eu estava dormindo, o Pancho estava no casamento e soube que isso aconteceria. Cara, o casamento era só isso que se falava, era impressionante. No Tabajara, se eu não me engano. E eu dormindo, né? Ele dormindo, todo mundo lá no casamento, assim, vários políticos, empresários, gente influente e tal, e todo mundo comentando justamente sobre essa decisão, que era o que estava faltando, na realidade, né? Para definir e tal. E aí, meu Deus, passaram a perna no Napoleão. A impressão que eu tive foi que passaram a perna no Napoleão, enfim. Aí tivesse esse período e tal, e queria saber como é que foi lidar com isso, né? Como é que é um político sem politicar? Lidar com a derrota primeiro, tudo bem que tu já tinha sido derrotado como vereador, né? Mas depois que eu ganhei, aí eu só venci. Sim, exatamente. Então as duas, vamos dizer, foram preparatórias. Exato. E aí a carreira foi meteórica. Porque daí a eleição de vereador, a de 2008, ela foi muito consagradora. Foi uma coisa assim, até hoje, é a maior votação da história para um vereador de primeiro mandato. Caraca. A média dos eleitos naquela eleição foi de 2.500 votos. Eu fiz 6.400. Caramba. Então, é votação até hoje, né, a maior da história Expressiva. para um vereador de primeiro mandato. Isso aos 25 anos, em 2008. Aí, cara, aí veio uma eleição de deputado federal no meio de caminho. Verdade. Que eu não venci a eleição, mas eu fui campeão de votos em Blumenau, 42 mil votos em Blumenau. Exclusivamente em Blumenau. 42 mil votos em Blumenau. Fui o candidato a deputado mais votado daquela eleição, ou seja, outra vitória em Blumenau. Super vitória para vereador em Blumenau, baita vitória para deputado federal em Blumenau. E aí te prepara para prefeito. E aí é uma eleição preparatória. Porra, em 2012, aquela coisa fenomenal, né? 70% dos votos, a maior votação até hoje, a maior votação nominal da história de Blumenau até hoje, o prefeito mais jovem da história. Aí veio a reeleição, que eu me orgulho muito, pelo contexto. Porque aquele ano, 2016, o Brasil tinha passado 3 anos de recessão econômica. Sim, 2013. Era o período final da Dilma. Exato. Cara, arrecadação em queda, inflação em alta, um azedume, porque imagina, uma crise econômica. Uma crise política. A crise política, Política, fruto da né? crise econômica, a maior recessão da história. 3 anos consecutivos de recessão. Cara, foi o menor índice
de reeleição de prefeitos da história do Brasil, acoplado ao maior índice de desistência de prefeitos que podiam ir à reeleição e não foram. Caramba. Ou seja, foi o menor índice de reeleição, isso que muita gente já nem disputou. Sim. Então, lá na capital, o prefeito César Souza Júnior nem foi à reeleição. Em Jaraguá do Sul, o prefeito na época nem foi à reeleição. Então, houve uma combinação do menor índice de reeleição da história e o maior índice de desistência da história. Loucura. Cara, eu fui eleito com a maior votação proporcional de Santa Catarina no segundo turno. Neste contexto. Então, eu me orgulho muito da reeleição nesse contexto. Cara, então era um negócio que eu estava voando. A minha própria renúncia para o Senado, ela foi super compreendida e incentivada. Eu estava lá, Teatro Sim. Carlos Gomes lotado de gente da comunidade. Tinha da entidade empresarial a associação de moradores, Verdade. né? Tinha dos líderes empresariais né, enfim, líderes Colaborador. comunitários, escoteiro, clube Sim. de mães. Foi uma coisa bonita. Por onde Napoleão passou, tinha gente lá. Não Cara, tem foi dúvida. bonito, né? Foi um negócio bonito. Foi bonito. Aí veio ali, porra, a ida para vice-governador, que foi mal A gente já teve compreendida. algum senador? Como? A gente já teve algum senador de Em Blumenau? Blumenau, o Evelásio foi o último, né? O Evelásio Vieira foi Ah. o senador e o Dalírio Beber por o 4 Dalírio, anos. verdade. O E Dalírio, que trouxe verdade. muito recurso para Blumenau. Exatamente. E ali a cidade despertou pro quanto era importante ter um senador. Sim, a Prainha, por exemplo, se eu não me engano, é Isso. recurso do Dalírio, até Curti Ehring, exatamente. várias obras que estão em Exatamente. curso hoje são fruto daquele período. Exatamente. Então, cara, pro Senado a coisa tava... Aí veio a história de vice-governador, que daí, claro, aí não foi bem compreendida pela cidade porque não era o plano original, e veio a Sim. derrota. Exato. Vou te dizer o seguinte, abrindo bem o coração, né? Por um lado, 4 anos assim de muita tristeza nesse aspecto, né? Porque, pô, 10 anos consecutivos de mandato, de manhã, tarde, noite, eu fazia muita agenda comunitária, muita agenda institucional, cara, aquele fervo. Então, porra, é uma coisa que Esse ócio muda da água é- pro vinho. Então foram 4 anos de muita tristeza, por um lado, Uhum. do ponto de vista político. Por outro lado, pô, foi uma reengrenagem profissional, a volta à advocacia, a volta à sala de aula, voltei a estudar, fui pro doutorado, A escrevi um paternidade, né, livro. Napoleão? E aí vem o ponto-chave. Cara, foram, né, os 4 anos talvez mais difíceis por um aspecto, mas os 4 anos mais realizadores por outro. E, cara, olhando de trás para frente, né, óbvio, porra, ter sido senador teria sido extraordinário. Claro. Mas, cara, o que pessoalmente eu teria perdido de algo que isso não volta jamais, né, que é a primeira infância da pequena, cara, o que eu vivi, né, com a minha filha em família foi um negócio que eu nunca tinha podido viver. Claro. Puxa, é mais ou menos testemunha disso, é uma história boa para ele te contar depois na cerveja no vinho. Eu casei numa sexta-noite, voltei a trabalhar na segunda, no meio de uma greve com ameaça de invasão do nosso casamento. Meu Deus do céu, que Cara, loucura aquilo. né, foi, Cara, que é bizarro. um olho do furacão, É. né? Então, cara, foram 4 anos do ponto de vista assim, pessoal, familiar, meu, da Guta, nosso e da pequena, que, cara, isso é uma coisa. Hoje, olhando de trás para frente, cara, eu acho Tudo que tem tudo... seu motivo, né? Isso Parece aí. que tudo tem sua razão E a de ser. recomeçada, a repavimentação da caminhada como deputado estadual faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque olhando a política municipal, cara, fui suplente de vereador, prefeito. Então, cara, nada mais adequado do que na caminhada estadual, deputado estadual, e aí, sem pressa, tudo no seu tempo, passo a passo e seguindo adiante. Então, cara, Deus é providente. É, eu Legal. acredito que sim, né? No fim das contas, a gente fica pensando, pô, que droga, mas não. Quando né? a gente olha de trás pra frente, como ele geralmente tem falou, um de trás pra significado, frente, né? A gente percebe as coisas, Tem um exatamente significado. isso. Não vou dizer que, porra, não me frustrei, Claro, não claro, tive dinheiro, não claro. chorei. Não, e principalmente né? quem vinha nessa rotina, essa velocidade, ficar esses 4 anos nesse ócio, de certa forma, é difícil. Cara, O empreendedor, quando ele para de trabalhar, ele morre. Né? Porque o cara que está acelerado lá e Exatamente. fazendo, ele, vou me aposentar, ele morreu em 2 anos. Então, pro político Sim. que também, de certa forma, tem o mesmo contexto, também deve ter sido bem eu difícil. usava a seguinte expressão depois, eu falei, cara, isso é como te amputarem, assim. É. Porra, me amputaram, né? Sim. Porra, era o que eu gosto, eu faço com gosto, com idealismo. Como é que funcionam essas escolhas, cara? Como é que é isso no dia a dia lá, né? Tu vai ser senador, eu entendo, né, que é um partido e vocês têm que entrar, mas, cara, como é que funciona? Quem é que tem esse poder no final de dizer, não, tu vai para isso ou para isso? Coisa, né? O Brasil, um dos males, e que isso tem que ser corrigido, eu não estou falando desse episódio especificamente, Sim. né? Mas falando assim de uma maneira geral. Generalizando. Um dos acertos estratégicos para o Brasil seria uma governança, no sentido amplo da palavra, uma boa política de governança dos partidos políticos. Porque, cara, tem muito partido bom, tem muito partido sério, tem muito partido de gente idealista, mas tem muita gente,
como eu te disse, não tem nada a ver com o que passou, é só uma análise geral. Sim. Mas, cara, realmente tem muita gente que usa partido como trampolim ou como balcão de negócios. Entendi. Tem que ter uma política interna de mais transparência, porque, querendo ou não, também é recurso público. Então, cara, um tema que o Brasil vai ter que enfrentar a sério, e já por via transversa, isso está acontecendo. A qualificação dos partidos. Por que eu digo que por via transversa isso está acontecendo? Na última eleição, havia 35 partidos vigentes no Brasil. É uma loucura. E a vida dos partidos hoje está associada ao número de deputados federais que cada partido tem. E aí houve uma medida que é a não coligação, que a gente chama não coligação proporcional. O que isso quer dizer? Cada partido tem que disputar por si para deputado, por exemplo. Aqui no âmbito do município para vereador. Mas tem que disputar por si para deputado. Ou seja, tem que ter voto próprio para eleger a sua bancada. E precisa ter um número mínimo de deputados para ter direito a ser partido como o partido deve ser, digamos assim. Então, cara, isso assim, mais umas 3, 4 eleições, o Brasil, como a gente conhece hoje em termos partidários, vai mudar muito. Entendi. Então, dos 35, cara, isso vai para 20, isso vai para 15. E melhores geridos, mais, né? Porque aí começa a ter profissionalismo, no fim das contas. E, cara, com 35 partidos, qualquer um é puxado a laço para ser candidato ao que for. Agora, porra, se tu tens 10 partidos, aí tu já começa um filtro interno. E na medida que tiver uma política de governança, e eu tô só falando isso para daí chegar no processo decisório dentro dos partidos. Porque hoje, às vezes, uma executiva, que são 7 pessoas de carta marcada, decide, né, quem vai ser candidato a quem. Sim. Né, nos grandes partidos, no tempo áureo do Brasil, né, e tal, eram as convenções partidárias. Então aí era um negócio bonito, cara. Eu sou dessa época, né? Tu tinha uma convenção, cara. Tu ia para Brasília, aí o delegado, aí o delegado tinha poder de voto, aquele voto valia. Eu comecei a minha caminhada política nessa escola. E, cara, essa escola da democracia interna dos partidos, isso é algo que realmente tem que ser resgatado. E eu acho que isso vai, né, aprimorar muito a política daqui para frente. Napoleão, legislativo estadual não tem nada a ver com o municipal, né? Nada é diferente, né? É bem diferente. Qual é a primeira impressão lá? Me conta um pouco. Cara, eu sou um cara otimista por natureza. Né? E tô muito tem empolgado. Que ser. Né? Tem que ser. Né? E para a área política no Brasil há 20 anos atrás, o cara tem que ser bem otimista, até ingênuo às vezes no começo, né? Mas o purismo, o idealismo. Né? Mas, cara, tem um negócio curioso das aulas de direito constitucional, né? Quando eu era aluno e tal, a gente chama competência legislativa, né? Então, assim, se a gente pega a Constituição, né, e tu vê a competência do Congresso Nacional, né, deputado federal e senador, a competência do Congresso, porra, é um rol gigantesco. Aí tu pegas a competência dos municípios, as câmaras municipais tem um rol gigantesco também. E o Estado fica espremidinho ali. Então eu sempre tive a impressão, né, que a Assembleia Legislativa teria menos competência nesse sentido da produção legislativa. Era mais institucional do que executiva, de certa forma, na legislação. Não seria nem questão de competência, mas de atuação mesmo. De possibilidade de atuação. Isso, porque né, a gama de assuntos... Tu fica entre os dois eixos, né? Mas, cara, agora, né, enfim, tô um mês lá, né, e tô assumindo posições assim que são importantes na política interna da Assembleia, e a política interna da Assembleia também nos projeta para ter mais respaldo nos pedidos que a gente faz para o Executivo, para a Secretaria de Governo, em última análise, para ajudar a cidade, a região. E, cara, tem muita coisa muito legal para fazer. Do micro, né, ao macro. Então, enfim, um exemplo aleatório. Porra, toda a questão tributária passa por ali. Conversando com pessoas do judiciário, né, de cartórios, da advocacia. Para dar um exemplo assim bem pontual, um projeto de lei que a gente colocou e está tramitando lá. Morreu alguém, tem herança, às vezes separação, divórcio, tem partilha de bens, alguém doa alguma coisa para outra. Isso gera um imposto chamado ITCMD, né? Transmissão, causa-mortes e doação. Esse imposto em Santa Catarina tem a alíquota mais alta do Brasil. Caraca. Chega a 8%. Meu Deus, que absurdo. Tu imagina, tu recebes uma herança, nem sempre a herança não quer dizer dinheiro na conta. Lógico. Às vezes é patrimônio. Tu não tens liquidez, né, para pagar esses 8%, isso, geralmente. Põe 8%. E mesmo na separação, no divórcio, 8% sobre isso. Alguém faz uma doação para outra pessoa, 8% sobre isso. Hoje o parcelamento máximo desse imposto é 12 meses. Então propus um projeto lá na Assembleia Legislativa aumentando isso para o que é máximo possível de parcelamento, que é 48. E olha só a lógica que faz nisso. Quem espontaneamente... É tipo o imposto de renda. É espontâneo, tu faz a tua declaração e tal... E né, se fizer errado, lá na frente paga a consequência. Exatamente. O ITCMD segue essa lógica. Quem faz espontaneamente, certinho e tal, pode parcelar em 12 vezes, hoje. Certo.
Se tu faz a coisa errada, não declara, faz alguma coisa fora da curva, Pode parcelar por mais. 24. Mas é que nem os refis municipais, né? É. Vamos combinar, né? Que refis municipal tem essa lógica também. Então a gente Deixa colocou que lá na 48. frente vai ser mais barato. Então tu vê, isso é um negócio que mexe no dia a dia da vida das Lógico. pessoas. Sim. O que Como? tem de inventário parado no fórum, Uhum. ou em cartório, né, quando é o extrajudicial, separação, divórcio, pô, isso é uma coisa que mexe assim na vida das pessoas. Uhum. Né? Isso altera a vida das pessoas. Então isso é um tema. Outro, são exemplos assim aleatórios, né? Mas para dizer, pô, como a gente tem margem, né? Sim. Pô, eu liderei lá, propus, e a gente teve adesão de 23 dos 40 deputados na largada, criei o Fórum Parlamentar para o chamado Governo Aberto. Uhum. O Governo Aberto é o novo conceito da administração pública internacional para ter uma nova agenda de governança, em termos de transparência, inovação no serviço público, participação das pessoas nas decisões de governo e controle. Então, cara, fizemos um lançamento desse fórum lá, o Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça Estadual, Tribunal de Contas, gente das universidades, da sociedade civil. Isso a gente consegue levar para o Estado inteiro, né, a cultura da transparência, da integridade, da boa qualificação, da boa governança. Então, a Assembleia, pô, eu estou muito entusiasmado porque ela dá uma margem gigante mesmo da gente tratar temas estratégicos. Sim. Agora, né, por esses dias, né, estamos trazendo aqui o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, justamente para o Entra 21. Uhum. Então, pô, isso é a força, né? Pô, ter um deputado da região, né, temos 4 na nossa região. Isso faz a gente ter peso junto ao secretariado de Estado para dar atenção aos pleitos que a região tem. Levei os 10 prefeitos da região que têm obras iniciadas, fruto de apoio ou recursos do governo do Estado, mas que falta recurso. Uhum. Sim. Né? Então, levei todos os 10 prefeitos ao secretário de Estado da Fazenda. Agora estou levando eles ao secretário de Estado da Infraestrutura. Uhum. Então, como eu disse, do micro ao macro, a gente tem muita coisa legal para fazer. Com certeza, não tenho dúvida. Terminamos o tempo, eu tenho 4 perguntas para te fazer. Vamos lá. Então, são rápidas e são bem pessoais. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha durante a tua carreira? Cara, eu tenho uma máxima comigo. Tem uma frase do Papa Francisco que para mim é fenomenal. O Papa Francisco diz assim, olha, a gente tem que acreditar como se tudo dependesse só de Deus. Uhum. Mas a gente tem que trabalhar e se empenhar como se dependesse exclusivamente de nós. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso, eu já usei essa frase algumas vezes. Eu creio na máxima assim, da consciência tranquila. Uhum. Porque olhar de trás para frente, cara, errei tanta coisa, eu podia ter feito tanta coisa diferente, mas o que mexe comigo assim, porra, consciência tranquila ou não? Então, cara, quando a decisão é tomada de boa fé, querendo acertar, né, com um verdadeiro propósito, acertar ou errar, isso é da caminhada. Uhum. Podia ter feito muita coisa diferente e tal. Mas, cara, foram decisões tomadas de boa fé, né, buscando acertar, então eu tenho a consciência tranquila. Então, por isso que eu... tu não consegue enxergar alguma coisa que tu deveria ter feito diferente? Não. Eu vejo muita coisa, mas ao mesmo tempo eu não me aprisiono a isso. Entendi. Vamos afunilar essa pergunta, então. Qual foi a maior dificuldade como prefeito de Blumenau? Boa. Cara, era dificuldade. O que não era dificuldade? Mas aquela que tu pensa assim... Putz. Não, tudo era dificuldade, cara. Tudo era estresse. Cara, recessão econômica. Uhum. A gente teve a crise do transporte coletivo. Verdade. 6 enchentes em 6 anos. A maior greve de servidores, 45 dias de greve, mas que eu fui firme até o final e depois nunca mais teve uma única greve, porque a gente mostrou, né, que, enfim, com a gente não adiantava, né, fazer esse tipo de pressão. Então, cara, dificuldade pra caramba. Tem que ter uma hora aqui para poder elencar. Então tá, quem foi um mentor, foi uma inspiração ou ainda é uma inspiração para ti na tua caminhada? Cara, eu gosto muito de ler biografia, né? Leio biografia de tudo e não só da política, né? De todos os tipos, né? De líderes empresariais, líderes religiosos. Claro, pai é sempre uma inspiração pra gente, é sempre um orgulho pra gente. Né? Enfim, os grandes líderes nacionais ou mundiais sempre foram inspirações. Cada um ao seu tempo buscou acertar. Eu busco ler de tudo, conhecer a história de todo mundo. Eu também não me aprisiono a dogma. Porque hoje tem muita essa chatice, né? Não, mas se tu leu isso é porque o cara é de esquerda. Pelo amor de Deus, mas tu leu isso, o cara é de direita. Cara, eu acho isso tão chato, cara. Tão xarope. Minha sala cara, de aula tem tanta inteira história leu de gente tão boa. As vezes abertas da América Latina, né? Que era dado no colégio. E nem por isso todo mundo, né? Mas dias eu falei a frase de alguém, pô, mas esse cara é esquerda. Eu falei, cara, eu nem sabia, cara. Também pouco me importa. Tá muito chato esse negócio. Chegou ao fim de que se tu consome uma marca,
Tu tens sim, um pensamento exatamente. de esquerda. A única coisa boa nesse saldo aí é que hoje se sabe mais sobre política do que futebol. Né? Talvez o único saldo positivo para mim dessa polarização é, poxa, a galera tá engajada na política. Pela primeira vez na história desse país. Obviamente, tu sempre foi engajado, né? Mas quando a gente pega de forma mais capilar, não existia, né? Se fosse empreender em algo totalmente diferente, né? Tudo que tu já fez, cara, eu vou empreender agora, o que tu iria fazer? Ou talvez até o que tu vá fazer ainda, né? Olha, né, eu sou um cara muito... chega de política, cara. Sou um cara muito tradicional, né? Então, eu vou ficar na carreira jurídica. Vai ficar na jurídica. Isso. Mas nunca pensou em fazer, não tem uma outra atividade que tu gostes, assim, que de repente, putz, por que não faço, ou por que no futuro, talvez? Pegar o caldeirão no sábado, né? Apresentar. Lá. Olha, alguma coisa para Manu trabalhar depois quando, né, quando crescer, enfim. Sabes que eu sempre fui tão obstinado por aqui. Quando eu ganhei a minha primeira eleição de vereador, eu vou contar isso só para mostrar assim qual era o meu grau de obstinação. Quando eu ganhei a minha eleição de vereador, eu tinha 2 calças jeans no armário, única e exclusivamente, e as 2 rasgadas. O que eu quero demonstrar com isso? Cara, eu sempre fui um cara muito focado, eu tinha essa obstinação, nunca tinha viajado para fora. A minha obstinação era essa, cara. Doido. Não sei explicar. Ser político. Vários de nós têm as suas ambições. Com certeza. O meu foco era aquele. Nossa, adolescente, né? Já foi correr atrás, imagina. Eu fico pensando, porque né, o nosso cérebro ele é impactado. Né? Ele tem algumas coisas que nos faz a gente seguir o nosso caminho, é natural. A gente não sabe daquilo que a gente não sabe. E aí saber o que será que te impactou tão fortemente para te carregar isso. Óbvio que um pouco dessa história que tu contou dá essa resposta, mas mesmo assim ainda, tipo, cara, realmente, né, baseado na tua fala, cara, é isso que eu quero e ponto final, e nada mais além disso. Eu acho muito legal. Uma parte dos espíritas diria que ele é a reencarnação de algum político. Porque chegou já né, querendo ser uma coisa Vamos assim. para análise. Fazer uma regressão, né, Napoleão? E para finalizar, se você se encontrasse aos 19 anos, o que tu iria falar para ti mesmo? Falei, cara, não precisa correr tanto. Tudo foi no seu tempo. Foi apressado demais, ansioso demais, talvez. Não precisa correr, tudo no seu tempo. Talvez... Vai dar tempo. A gente, né, às vezes, enfim, pelo afã da juventude, né? Quer ser mais novo disso, mais novo daquilo. Cara, tudo no seu tempo. Relaxa, né? Relaxa, não é isso que vai fazer a diferença. Exatamente, cara. Exatamente. Não, isso aí. Maravilha. Napo, obrigado demais, Napoleão, por ter conversado ali, cara. Tirar teu tempo, perder o teu tempo, poder vir contar aqui. A gente vai te livrar agora. Então, obrigado demais, cara, por ter vindo aqui, contado um pouco da inspiração para essa galera. Certamente, eu acho que essa tua obstinação e a tua resiliência com relação às coisas que vão acontecendo do bem e do mal e te carregam e principalmente, cara, tu não ter uma segunda resposta. É aquilo e é a história do plano A. Obstinado plano A. Extremo. Cadê o plano B? Tá dentro do plano A. Então, obrigado demais pela sua audiência também, Napo. Cara. Tamo aí junto. Não esqueça de compartilhar. Comente aqui na época que ficava enchendo o saco do Napo. Na época ele era prefeito lá, cara. Fala aí, cara. Pede desculpas agora. É hora de pedir perdão aí. Exatamente. Tamo junto. Não esqueça de seguir nas redes sociais. Pancho com BR, Real Rafa Silva, podcast ATDQN, Napoleão Bernardes. É isso? Napoleão Bernardes. Napoleão Facebook, Bernardes. Instagram. Napoleão Bernardes. TikTok ainda não. Poxa, Napo, faz um TikTok, cara. TikTok ainda não. Que é isso, cara? Já vamos fazer uma dancinha aqui. Chega de preconceito com relação ao TikTok. Ponto, cara. Não tem, pelo amor não, de Deus, acabou. É importantíssimo tu estar lá na prova. Opa, então... Os mais Vou seguir a dica. Os mais 50 estão no TikTok. Não precisa fazer dança, não. Tenho gravação para mostrar isso para vocês. Obrigado demais por você ter aguardado até aqui. Tamo junto. Até mais.